Olá, evangelizador! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê que nós sentimos tanta vontade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja Deus! Eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo para vocês e hoje resolvi fazer isso, pela glória de Deus. É um vídeo que é muito interessante, gente. Essa palavra que a gente vai tratar hoje, ela é demais. Realmente, ela é fantástica, porque mostra um princípio, um entendimento daquilo que é de fato o Evangelho, né? E antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Jason Blay e eu tenho este canal para auxiliar as pessoas que querem evangelizar no mundo digital. Se você pensa em algum dia iniciar um canal, fazer alguma conta com algum tipo de conteúdo para a evangelização, é para isso que eu faço esse canal, para auxiliar você a fazer isso quanto antes. Então, se você já tem um canal, melhor ainda, a gente pode trabalhar junto, né? A gente trabalha. Eu tenho vários vídeos aí que tem várias dicas para tu começar teu canal, para te começar a produzir conteúdo. E hoje eu vou falar sobre esse desejo ardente no nosso coração quando recebemos o chamado, né? Quando encontramos Jesus Cristo, nós percebemos que nós precisamos anunciar e procurando um pouquinho mais a fundo no nosso coração, a gente vai entender muito isso, o que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Então, se você quer saber mais por que a gente tem essa vontade ardente de anunciar o Evangelho, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje mesmo. Glória a Deus! Bendito seja Deus! Mas antes de eu começar a trazer para vocês, eu queria comentar, né? São Paulo escreveu aquela frase na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, desculpe. Ele escreve aquela frase: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Né? Um pouquinho antes ele vai dizer: anunciar o Evangelho não é graça para mim, né? É uma obrigação que se me impõe, né? Mas não é uma obrigação, aquela obrigação ruim, é uma obrigação que ele sente o ardor, o desejo, a vontade enorme, gigantesca de anunciar. E eu e você, quando somos chamados por Jesus, sentimos esse mesmo desejo. Quando São Paulo escreve essa frase, ele fala com muita propriedade mesmo. São Paulo, se você for ler, se tu puder ler esse capítulo, o capítulo 9 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, porque, gente, essa parte onde São Paulo fala do anúncio do Evangelho, onde ele faz várias comparações e tudo mais, o porquê que ele faz o anúncio, é fantástico, gente, é de se maravilhar e é de entender. O porquê que ele escreveu tanta carta, o porquê que ele foi para tantos lugares, o porquê que ele entregou a vida e o porquê que ele morreu. Gente, ele se entregou para que ele pudesse anunciar o Evangelho. A missão de Paulo aqui na Terra foi levar o Evangelho para mais e mais e mais e mais pessoas. E nós podemos nos inspirar nele para fazermos a nossa missão. Eu tenho certeza absoluta, se São Paulo tivesse no tempo de hoje vivo, ele usaria o Instagram, ele usaria o Facebook, ele usaria o Twitter, ele usaria o Tinder, o TikTok, usaria tudo, gente. Falei Tinder mesmo, é isso mesmo, usaria tudo, gente, para evangelizar, para o nome de Jesus Cristo ser propagado para todas as pessoas. Glórias e louvores ao Senhor, porque Ele merece. Ele merece que nós façamos isso. Eu tô cansado de ver cristão que simplesmente fica com os braços cruzados, achando que tá de bom tamanho ficar em casa, sentado, descansando, enquanto tem pessoas aí sofrendo, pessoas morrendo, pessoas sendo prejudicadas porque não conhecem o nosso Salvador, não conhecem aqueles que pode trazer uma vida nova, uma vida renovada.
Gente, os males do mundo são tantos. Os males do mundo são muitos. É droga, é bebida, é sexo, é pessoas com depressão, é pessoas se suicidando, são pessoas não tendo mais vida, vícios e mais vícios, entregas e mais entregas, as pessoas não conseguem controlar os seus próprios instintos. E isso porque muitas vezes nós ficamos acomodados na nossa casa, nós ficamos acomodados no nosso conforto, no nosso dia a dia, indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e nós não fizemos nada a não ser de participar um dia ou outro na igreja. E, gente, me desculpa, mas se isso é anunciar o evangelho, me desculpa, mas eu não entendi o que São Paulo queria dizer então. Realmente, se ir para a igreja, voltar para casa, ir para o trabalho, ir para a igreja, voltar para casa e para o trabalho é anunciar o evangelho, me desculpa. Eu não sei por que eu estou fazendo esse vídeo. Eu não sei por que eu estou falando aqui com vocês. Eu não sei por que a gente deve anunciar o evangelho então. Porque se eu sou cristão, eu tenho certeza que eu tenho esse ardor no meu coração. Se você é cristão, eu tenho certeza que você tem esse ardor no seu coração. Se você é cristão, você quer anunciar o evangelho. Por quê? Porque você sabe que aquilo que você conhece não pode ficar guardado. Aquele a quem você conhece não pode ficar escondido. O Deus vivo, Jesus Cristo, não pode ficar escondido. E nós precisamos fazer a diferença. Nós, cristãos, precisamos fazer a diferença. Nós vemos tanta balbúrdia, tanta loucura, que as pessoas fazem e fazem e fazem. Debocham da nossa cara, riem da nossa cara, matam os cristãos, né? Bombardeiam, enfim, fazem tanta coisa e nós ficamos de braço cruzado porque o nosso dia a dia está bom. Porque está bom eu ir para casa, ir para o trabalho, ir para casa, ir para o trabalho, e no final de semana ir na igreja, ou no meio da semana participar do encontrinho? Falar com os meus amigos de Deus? É isso que é evangelizar? É isso que é evangelizar? Me desculpa, mas se isso é evangelizar, eu não entendi nada. Se isso é evangelizar, o que eu aprendi até hoje está totalmente ao contrário. Se evangelizar é a gente ficar com os braços cruzados e simplesmente continuar assim, me desculpa. Eu tenho que pedir perdão para vocês, mas eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que Jesus Cristo vai nos salvar. Na verdade, já nos salvou. Eu tenho certeza que Jesus Cristo já nos salvou. E eu tenho certeza que você sabe disso. E eu tenho certeza que você quer muito mais do que simplesmente participar de um dia ou outro na igreja. Eu tenho certeza que você quer levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu tenho certeza que você quer anunciar a verdade para mais pessoas. Eu tenho certeza que você quer mostrar aquilo que você sabe para mais pessoas. Eu tenho certeza que você quer evangelizar, eu tenho certeza. Se você é cristão, eu tenho certeza absoluta, porque isso é nossa missão. Se um cristão tivesse que andar com uma camiseta estampada com o que é a sua missão, ele estaria com a estampa: eu evangelizo. Eu falo de Jesus Cristo. Então, irmãos, meu irmão e minha irmã, por favor, entenda, nós não devemos ficar parados. Sim, não vai ser fácil. Eu não falei que ia ser fácil, eu falei que ia ser fácil. Eu falei que ia ser simples, assim, de barbada, tu ia começar num dia, ia ter seguidor e mais seguidor. Eu não falei que ia ser assim. Eu simplesmente estou dizendo que quando a gente conhece o verdadeiro sentido do Evangelho, a gente não para. Quando a gente conhece a verdadeira identidade do cristão, a gente não para. A gente começa a perceber que as pessoas que estão sofrendo necessitam do nosso auxílio. Necessitam
da nossa dedicação, da nossa entrega, para que famílias sejam restauradas, para que casas sejam restauradas, para que empresas, para que a vida, para que cidades, para que bairros, para que estados, para que o país seja restaurado, para que o mundo seja restaurado, para que o mundo seja entregue nas mãos de Cristo. Nós precisamos tomar uma atitude. E eu convido você, se você ainda não pensou nisso, por favor, tome conta e tome consciência disso. É necessidade. Anunciar o Evangelho não é graça para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E São Paulo ele fala isso com muita propriedade, muita propriedade, porque ele quer dizer. São Paulo quer dizer que ele sente esse ímpeto no coração. Tanto é que, por causa de São Paulo, acontece o primeiro concílio na igreja. Os apóstolos se reúnem, porque antes, se pensava que o evangelho, pregar sobre Jesus Cristo, era somente para os judeus. E São Paulo, entendendo isso, vendo que Cristo queria que nós evangelizássemos o mundo inteiro, ele conversa com os outros discípulos, eles se reúnem, os outros apóstolos, na verdade, eles se reúnem e fazem o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, onde a igreja se abre. A igreja se abre, daí que vem o nome católica, é para todos. É claro que nem todos querem conhecer Jesus Cristo. É claro que nem todos querem aceitar, receber a graça. É claro que nem todos querem, mas é para todos. É para todos aqueles, mesmo que não queiram. Deus ama a cada um. Deus olha por cada um. E se nós ficarmos sentados, se nós acharmos que o nosso compromisso no nosso dia a dia, por mais que a gente trabalhe das 7 da manhã às 10 da noite, por mais que nós façamos isso, nós precisamos entender que nós temos que dedicar um pouco mais. Isso não é morrer pela palavra de Deus, isso não é morrer por Jesus Cristo. Se nós simplesmente formos iguais os outros, nós não somos cristãos. E a diferença do cristão não é aquele que faz isso ou aquilo ou assado. Direitinho, você reza direitinho. Você faz isso ou aquilo outro. Se nós não anunciarmos o Evangelho, nós não somos participantes. E eu quero então pegar para falar com vocês sobre isso. A sede de São Paulo por anunciar o Evangelho, a sede dele falar da palavra de Deus era insaciável. Era insaciável. E se nós formos pensar hoje na igreja, temos a nossa missão. Cada um com a sua missão. Claro, tem pessoas que sentem um chamado, tem pessoas que sentem outro chamado. Mas me desculpa, se você passa 5 horas do seu dia no celular, e eu sei que você deve passar mais do que isso, você tem tempo suficiente para produzir conteúdo. Mais do que suficiente. Se você fica 1 hora no celular por dia, você tem tempo suficiente para produzir muito conteúdo de evangelização. Não é fácil, mas se você quiser, você consegue. Se você quiser, você consegue. E Deus chama a todos, Quando Jesus, ressuscita, ele encontra os apóstolos demoram para reconhecer eles,
pegando o exemplo do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho do medo, onde Marcos representa muito, né? Mostra muito assim um povo com medo, né? São várias tribulações que acontecem e tudo mais. E até tive um vídeo que fala sobre o medo de anunciar o Evangelho, né? O medo de evangelizar nas redes sociais. Se você for parar para perceber, no final do Evangelho, no capítulo 16, versículo 15e, Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse, ide até ali na esquina e pregai o Evangelho. Jesus não disse, ide até outra cidade e pregai o Evangelho, ide por todo mundo. E uma coisa que eu vou te dizer agora é que se você faz um vídeo aqui, hoje, você posta na internet, esse vídeo ele fica acessível para qualquer pessoa do mundo inteiro. Só no Brasil são mais de 110 milhões de pessoas que você pode atingir com um simples vídeo, com um simples falar, Jesus te ama. Então, que possa você entender, que possamos juntos fazer essa caminhada rumo à evangelização. Eu sonho com um mundo onde as pessoas não têm medo de falar de Jesus Cristo. Eu digo não tem medo, não é postar a frasezinha de efeito. É falar do seu dia a dia com Jesus, é falar da sua entrega diária, é falar daquilo que Jesus te fala, é falar das inspirações que Jesus te dá, é falar daquilo que realmente tem conteúdo teu. É teu, não é de mais ninguém. Não é ficar postando frasezinha que os outros postam, não é ficar postando stories disso, daquilo, outro. Não. É realmente fazer a diferença. É realmente levar a palavra de Deus. É realmente mostrar para as pessoas. E tenha certeza absoluta que se você quiser, você consegue, porque Jesus te capacita. Então não tenha medo e vamos juntos. Eu queria pegar a palavra então para falar com vocês. Desculpa a minha introdução um pouco longa, mas é para ficar bem entendido aquilo que deve ser o Evangelho. Eu vou ler do capítulo 9, versículo 16 até o 23, porque o 23 tem uma frase que eu acho fantástica. Eu podia ir discorrendo cada frasezinha, eu acho que a gente poderia falar 1 hora de assunto, mas eu prefiro dar uma resumida para que a gente possa entender de fato esse contexto. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus. Portanto, estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. São Paulo vem nos dizer, vem nos mostrar essa beleza que é, né? Eu vou falar um pouquinho num outro vídeo que eu ainda vou postar. Eu vou falar sobre a comunicação. Qual a nossa relação, né?
os nossos sentidos de comunicação com Deus. Qual a ligação disso? E você vai perceber que o ser humano ele é muito comunicativo. Você já deve perceber isso, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, falar sobre isso e trazer de fato de onde vem essa nossa comunicação, de como é que se entende essa parte. E isso é fantástico porque a gente vai perceber que a gente necessita se comunicar. É impossível um ser humano viver sem se comunicar. E nós cristãos, sabendo disso, sabendo dessa graça, o que acontece conosco? Nós, em vez de comunicarmos outras coisas, nós passamos a comunicar com a vida, né? Muitos cristãos decidem largar a bebida alcoólica para comunicar que eles conhecem um Deus que ama eles e que eles não necessitam da bebida alcoólica. Eu não tenho nada contra quem bebe, tá? E eu entendo que não tem problema beber, né? Claro, demasiadamente faz mal e tudo mais. Mas tem pessoas que escolhem para usar isso como testemunho, para mostrar, ou talvez passaram por alguma dificuldade com relação a isso, né? E para mostrar que são livres, totalmente livres, por causa de Jesus Cristo. É uma liberdade que tu escolhe, não uma liberdade dependente. E quando começamos a perceber isso, a nossa vida começa a se transformar. O cristão começa a se transformar. Então a gente começa a ter uma vida totalmente transformada a partir daquela mensagem que nós escutamos de amor e de entendimento daquilo que é o verdadeiro temor a Deus, onde reconhecemos, né, que Deus está tão próximo de nós que nós não queremos magoá-lo, que Deus é tão bom que nós não queremos machucá-lo, me desculpem, que nós não queremos machucá-lo. Então, nós precisamos, como cristãos, entender que isso é a essência nossa. A comunicação é a essência e o meio que a gente vai fazer isso vai nos guiar para levar o Evangelho para mais e mais pessoas. Se numa conversa você consegue levar para uma pessoa, num vídeo, como eu falei antes, você pode levar para milhares e milhares de pessoas. E isso, essa transformação que nós precisamos fazer. Claro que os jovens de hoje, né, as crianças que nasceram, estão nascendo agora, né, elas já têm uma vida totalmente conectada. Para elas é fácil, é simples, é muito tranquilo pegar um celular, fazer um vídeo e falar sobre Jesus Cristo. É muito tranquilo, é muito simples. Porém, para nós que não nascemos com isso, que ainda estamos aprendendo, nós precisamos nos dedicar para que quando elas chegarem na nossa idade, elas estejam vendo conteúdo que é conteúdo da verdade, que é um conteúdo que leva elas para o caminho correto. Porque se tu não sabe, né, aquilo que nos influencia é aquilo que nós damos atenção. E se não tem conteúdo para darmos atenção, o que tu acha que vai nos influenciar? Se não tem conteúdo bom, o que tu acha que vai nos influenciar? Então nós precisamos adentrar nesse mar sem medo, sem rancor, sem angústia, sem desespero, porque Jesus está do nosso lado e isso é a missão do cristão. Todo cristão. Se você é pregador, se você é alguma liderança dentro da igreja, você tem o dever de fazer isso. Você tem o dever de pegar um celular, gravar um vídeo e postar conteúdo que vai levar Jesus para as pessoas, que vai mostrar o quanto Jesus é bom, que vai mostrar o quanto Deus é amoroso conosco. Então, irmão e irmã, vamos ir em frente. Vamos ir em frente com esse entendimento. E isso em nós é uma ação de Deus, né? Não é nada que vai ser simplesmente nós. Não é uma questão que eu escolhi. Não é uma questão que eu opto, vou fazer assim, vou fazer assado e tal. Não, é uma missão de Deus para nós.
né? E é uma missão que vem do nosso coração, que brota do nosso coração, não é uma obrigação. Jesus não fala, para você me seguir, né? Você tem que postar tantos vídeos no YouTube, não, né? Mas nós sentimos dentro de nós um ardor, uma vontade, um desejo enorme de falar do nome de Jesus Cristo. E se nós sentimos isso, é porque tem alguma coisa dentro de nós que conheceu a verdade. E nós queremos mostrar para que as pessoas não se percam, para que as pessoas encontrem o verdadeiro sentido da vida. E falando aqui da palavra, né, eu queria pegar aqui uma partezinha para comentar com vocês, né, onde São Paulo ele fala assim: se o faço independentemente da minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Eu queria dizer para você, se você faz um conteúdo para esperar recompensa, eu quero te dizer que, na verdade, não é nossa preocupação, né? São Paulo fala, em que na pregação do Evangelho o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Mesmo que, por anunciar o Evangelho, Jesus tenha dito, né, que nós podemos anunciar para o mundo inteiro, mesmo que possamos receber alguma recompensa, mesmo que mereçamos alguma recompensa, não é por isso que nós devemos fazer. Não é por querer ser maior do que os outros que nós devemos fazer. Não é por querer crescer, não é por querer, digamos assim, ter seguidor, não é por querer aparecer que nós devemos evangelizar. É simplesmente porque nós sentimos que dentro do nosso coração tem um amor que nos impulsiona a evangelizar. Tem um amor que é tão grande que ele transborda no nosso coração, que transborda a nossa vida. Então nós não precisamos de recompensa. Nós não precisamos, eu e você não precisamos de recompensa para isso. Se nada nós recebermos, glória a Deus. Pelo menos a gente fez a nossa parte. Às vezes eu já falei assim, se uma alma for alcançada por Jesus, eu já fico satisfeito. Mas hoje eu penso assim, se nenhuma alma for alcançada por Jesus Cristo, por causa de eu estar pregando o Evangelho, eu já estou satisfeito. Não porque eu não queria que ninguém fosse alcançado pelo Evangelho, mas sim porque eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que eu sinto no meu coração de fazer. Porque eu tenho certeza que eu senti esse chamado, porque eu vi que esse chamado é de Deus e porque eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas. Se ninguém mais quiser me escutar, se ninguém mais quiser ouvir o que eu tenho para falar, pelo menos eu falei. Nem que seja para o vento, eu falei. Nem que seja para o YouTube analisar para colocar legenda, eu falei. Nem que seja para nada, eu fiz aquilo que eu sentia no meu coração. Mesmo que não tenha recompensa nenhuma, eu entendo que não é por recompensa. Eu entendo que o Evangelho não requer recompensa. Nós precisamos anunciar. Mesmo que tenhamos direito, né? Teve uma pregação que eu coloquei dos frutos, né? Onde o homem ia dormir e falava disso, né? Que o homem, ele dormia de noite e de dia, e quem gerava o fruto era, né, a semente, né, que foi jogada na terra. Ele plantou, mas foi jogada na terra. Então quem cabe a ter a recompensa é Jesus. Quem cabe a colher os frutos é Jesus. E é só Ele que deve.
E São Paulo ele fala como ele se molda para alcançar as pessoas, né? Ele fala assim: embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se estivesse debaixo da lei, embora não esteja. Para os que não têm lei, fiz-me como se não tivesse lei. Tu está vendo que ele ia se moldando? Ele ia se moldando para evangelizar. E é isso que nós, como evangelizadores, precisamos fazer. Nos moldarmos, nos transformarmos. Eu lembro que uma vez um irmão falou: nossa, o Jason é tímido? O Jason é tímido, nunca vai falar assim como eu falo, né? Claro que eu não vou falar como ele fala, mas Jesus, se ele deseja colocar no teu coração que ele quer falar através de ti, ele vai falar através de ti. Mesmo que você queira se segurar, ele vai falar através de ti, né? Claro que ele não vai te obrigar, mas você vai sentir essa dor muito forte. E se você realmente se entregar para Jesus, você vai acabar fazendo isso. Então não tenha medo de se transformar para anunciar o Evangelho, não tenha medo. Fiz-me fraco como os fracos a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos a fim de salvar a todos. É como eu tenho esse propósito do canal, né? Não querendo me comparar a São Paulo, falei como eu, nossa, glória a Deus, né? Bendito seja se eu for só um minguinho, né? Ainda seria muita coisa, porque São Paulo, nossa, gente, foi demais. Mas, São Paulo falando isso, né? Fiz-me tudo para todos a fim de salvar a todos. Estou fazendo de tudo para que mais e mais pessoas possam, além de mim, também evangelizar, também fazer vídeos, também produzir conteúdo, para que as pessoas sejam transformadas, para que as vidas sejam transformadas, para que as histórias sejam transformadas, para que o mundo seja transformado. Nós podemos ver a salvação desse mundo se nós tomarmos a iniciativa correta. Nós podemos ver a salvação deste mundo se nós tomarmos a iniciativa correta. E por fim, São Paulo vai dizer, né? E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Quando eu li isso aqui, gente, eu tive que ler umas 4, 5 vezes para acreditar no que estava escrito. Talvez você já tenha lido, talvez você saiba, né? Tenha entendido esse contexto. Talvez você já saiba disso e para você fica muito tranquilo. Mas quando eu li isso aqui, gente, confirmou a minha vida inteira, né? Confirmou, isso foi uma palavra que confirmou no meu coração. Foi assim, Jesus falando pra mim: nossa, Jason, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. O que São Paulo diz pra mim nessa frase, tá? O que ele diz pra mim, Jason? Não sei se ele diz pra você, mas pra mim, Jason, São Paulo fala: quando ele fala para dele me fazer participante, São Paulo me mostra que ele quer participar do Evangelho. São Paulo me mostra que ele quer fazer parte do Evangelho. E se ele quer fazer parte do Evangelho, logo, quando a gente quer fazer parte de alguma coisa, a gente precisa cumprir, vamos chamar assim, tá? Não é isso, mas vamos chamar assim, cumprir alguns requisitos para a gente fazer parte daquilo, né? Digamos que você quer ter um emprego em determinado lugar, né? O que acontece? Você vai lá, faz uma entrevista, né? As pessoas avaliam se você tem as características que servem. Muitas vezes você volta, né? Outro dia, faz um teste para ver se você tem as aptidões que as pessoas querem. Outra vez você volta e faz uma entrevista coletiva para ver como você se dá bem com o grupo, para ver se você vai se dar bem dentro da empresa.
Então vamos preenchendo vários requisitos para ver se esses requisitos fazem com que você possa ser participante daquela empresa, ou seja, que você possa trabalhar naquela empresa. Eu não sei se você já passou por entrevistas ou por seleções nesse sentido, mas você faz várias coisas, depois vai para o psicólogo para ver se você não é louco, né? Eu digo que eu só passei no meu emprego lá no psicólogo porque a única opção era eu e eu. Então não tinha muito o que fazer, né? Se o psicólogo dissesse que eu era louco, eles tinham que procurar de novo. Como eles disseram que estavam precisando de alguém, de certo pensaram, vamos levar esse cara aí, né? Mas enfim. Então você vai pra entrevista, né? Faz isso, faz aquilo outro e tal, psicólogo, pronto. Você fechou os quesitos para participar. Agora você pode trabalhar. Né? Você fica um período de 3 meses para ver se você cumpre realmente aqueles requisitos. Se você cumpre, você é participante. Né? Se você cumpre, você faz parte e trabalha nessa empresa. Agora, quando São Paulo fala assim, para dele me fazer participante, para do evangelho me fazer participante, cai no meu coração um entendimento que ele sabe qual é o pré-requisito que precisa ter para que ele possa fazer parte do evangelho. O que é fazer parte do evangelho? Fazer parte da boa nova de Jesus. Fazer parte daqueles que vão para o céu. Fazer parte daqueles que encontrarão a Deus. Fazer parte daqueles... Tá entendendo? É isso. Então São Paulo, quando ele fala para dele me fazer participante, é isso. Ele está querendo dizer isso, gente. Que ele quer... que ele sabe aquilo que precisa ser feito para fazer parte do evangelho. E o que é? O que ele fala que tem que fazer? Olha, na parte de cima dessa frase ele fala, e tudo isso faço por causa do evangelho. O que é tudo isso? Se a gente começar até antes, né? Se a gente começar até antes ali, mas não tenho usado de nenhum desse direito e nem escrevo isso para reclamá-lo, né? Daí São Paulo vai dizer lá, começa lá no 16, né? O que eu comecei a ler, anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Tudo isso, essa questão do anúncio, da proclamação, de levar a palavra de Deus do jeito que for, se moldando, se colocando, se estruturando, fazendo, botando a câmera aqui, botando a câmera ali, fazendo isso, fazendo aquilo outro, para fazer com que o evangelho chegue para mais pessoas. Quando São Paulo entende que ele faz isso para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, ele entende que aí sim ele faz parte do evangelho. Eu fico pensando, se cai no nosso pensamento, plim, 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 caiu a ficha, né? Pra mim caiu a ficha. Caiu a ficha. Quando eu li isso ali, eu fiquei... Nossa, eu tenho que fazer parte do evangelho, cara. Eu preciso fazer parte do evangelho. 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 Eu quero fazer. E quando a gente reconhece que a gente precisa fazer parte do evangelho, aí a gente começa a perguntar, mas o que eu tenho que fazer para fazer parte do evangelho? Mas o que eu tenho que fazer para fazer parte do evangelho? Pois é. Aí a gente começa a perceber que realmente, para fazer parte do evangelho, nós precisamos anunciar. Nós precisamos levar para mais pessoas. Levar para mais e mais pessoas. Para que mais pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Para que mais pessoas possam conhecer aquele que é o Salvador. Aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que tudo pode. Então eu queria te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, para você abrir num capítulo que eu acho fantástico. Fantástico. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Tem tua Bíblia aí, por favor? Vou te dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia.
Pega a sua Bíblia aí, tá? Enquanto o cachorro acoa, pega a Bíblia. Eu vou ficar esperando para você pegar a sua Bíblia. Se você está olhando esse vídeo, pega a tua Bíblia. Tô esperando você pegar. Não tô falando pra pegar no celular, né? Porque tem que olhar o vídeo. Pra gente ler junto. Brincadeira, tá, gente? Pega a tua Bíblia. Pegou? Abre em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Por favor. Lá no finalzinho. Capítulo 29. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Abriu? Não se preocupa, tá? Não foi tirado nenhuma página da tua Bíblia, nem da minha também. Talvez você até conheça essa brincadeira aí, mas pra gente entender, né? Assim como foi escrito o Atos dos Apóstolos naquele tempo, onde São Paulo colocou, né? Lucas, na verdade, escreveu a história dos apóstolos, que a gente possa, a partir de agora, escrever esse, que é o próximo capítulo do Atos dos Apóstolos. Que a gente possa escrever esse, que é o próximo capítulo do Atos dos Apóstolos, Atos 29. Que nós possamos escrever esse nas telas de celular das famílias. Que nós possamos colocar na televisão das famílias, que nós possamos colocar dentro da casa das famílias a palavra de Deus. O Atos 29, até na minha Bíblia está em branco, para que a gente possa preencher, para que a gente possa levar a palavra de Deus para as pessoas, para que a gente possa fazer a diferença. Eu e você podemos fazer a diferença e nós precisamos sair do comodismo, deixar de lado tudo aquilo que a gente tem que nos impede de evangelizar e, de uma vez por todas, fazer parte do Evangelho. Às vezes a gente fica pensando, nossa, se eu nascesse naquela época, como seria difícil. Imagina evangelizar que nem São Paulo, que pegava o barco e ia para lá e para cá, rumo para lá, para outro, para aquele não sei o que. A gente fica pensando, nossa, escrever carta, isso, aquilo, outro. Mas, gente, nós temos a faca e o queijo na mão para fazer as coisas. E nós ficamos parados. Então, por isso que eu digo, vamos escrever o Atos 29. Vamos fazer com que as redes conheçam Jesus Cristo. Vamos fazer com que mais pessoas venham conhecer o nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos juntos? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.